Bom dia, meus queridos irmãos. Quero compartilhar com vocês uma leitura, faz parte da leitura de hoje, quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 11 a 12. Diz assim: É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha, é um verso interessante. O contexto aqui, essa perícope, como se diz na teologia, esse bloco textual de uma mensagem única, está falando a respeito do homem da iniquidade, do anticristo, e falando das características do homem da iniquidade, como ele enganaria as pessoas, como o homem da iniquidade, esse anticristo, que é o próprio filho de Satanás, virá e enganará muitas pessoas. Agora, é importante analisarmos que existe um princípio pelo qual ele vai conseguir enganar as pessoas. Mas isso não acontece só no âmbito apocalíptico do anticristo e dos últimos dias. Isso acontece em vários momentos da vida, em todo o tempo aconteceu esse princípio. Qual é o princípio? Que Deus, ele envia a operação do erro para aquelas pessoas que não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, como diz o texto bíblico, se deleitaram, ou seja, concordaram, tiraram benefício, se aproveitaram com a injustiça, tiraram proveito da injustiça, rejeitando a verdade. Isso acontece conosco? Acontece. Quando nós rejeitamos a verdade, porque a verdade não é atrativa, vou mais além, quando a verdade ela não é conveniente, pelo contrário, quando ela choca com a minha própria vida, quando ela entra em contradição com a minha vida, qual é a tendência do ser humano? Fugir da verdade. É o que o texto bíblico diz, ele não dá crédito à verdade. E nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. E o que acontece é que virá sobre nós a operação do erro. Ou seja, seremos enganados porque não demos crédito à verdade, ou não damos crédito à verdade. Pelo contrário, nós aproveitamos do momento de injustiça. Nós aproveitamos aquela injustiça que para nós, naquele momento, é conveniente. Mas existe uma consequência muito grave, que é a operação do erro. Ou seja, essa história não vai terminar bem. Estamos num momento, no Brasil, em que esse princípio aqui é bastante claro. As pessoas, no momento de votarem, votaram não, pelo menos metade do Brasil, como se acredita, se não houve fraude na contagem de votos. Então, pelo menos metade do Brasil não deu crédito à verdade. Não deu crédito à verdade que foi estampada desde 2014. Que a verdade que está sendo colocada para o povo brasileiro desde 2018. A verdade que mostrou um cenário de corrupção, uma corrupção gigantesca, que bateu todos os recordes de corrupção no mundo. Isso foi colocado à mostra para todos verem. Operação Lava Jato, as operações da Polícia Federal, que houve apreensão, que houve prisão de pessoas,
que houve apuração de fatos, reuniu-se provas, incontáveis provas a respeito da corrupção. Então essa verdade ela está sendo colocada, foi colocada para o povo brasileiro há já muitos anos. Desde 2014 que isso está sendo mostrado, o que o Brasil vivia, que era um esquema de corrupção generalizado em todas as esferas do governo. E pessoas que dão crédito à verdade arriscaram a sua carreira, arriscaram as suas vidas e agora estão em risco ainda mais, porque tais pessoas, se determinado governo assumir o poder, essas pessoas que deram crédito à verdade e que se arriscaram pela verdade agora serão perseguidas. Acredito eu que nesses últimos anos Deus expôs a verdade sobre o Brasil, sobre o que acontecia nos bastidores, quando políticos brigavam por cargos. Ou seja, políticos não brigam por cargos porque eles querem trabalhar nos ministérios, porque eles querem trabalhar nas empresas estatais. Não, eles querem cargos porque são lobistas, eles são mercadores de influência. Ou seja, quando um político briga por um cargo, por exemplo, em uma Furnas, Correios, Petrobras, não é porque ele quer trabalhar naquela empresa, ele quer organizar aquela empresa, ou porque ele quer que aquela empresa estatal, aquela empresa pública gere mais lucros. Não, ele quer roubar aquela empresa. E ele é um viabilizador da corrupção. Ele vai fazer com que o partido e os políticos daquele partido recebam dinheiro através das operações intrínsecas daquela empresa, seja Caixa Econômica, Petrobras, Correio, Furnas, Eletronorte, Chesf, tantas outras. E isso foi colocado para o povo brasileiro. Isso foi mostrado às claras, reuniu-se provas, prendeu-se os corruptos, os corruptos foram colocados na cadeia, algo inédito no Brasil, algo inédito. Toda a cúpula petista foi colocada na cadeia, porque eram corruptos comprovadamente, ou seja, há provas, não é suspeita, há provas, e os valores são extraordinários. Não são da casa dos milhões, os valores são da casa dos bilhões. Nesse momento em que se deflagrou o Petrolão, a cifra não está na casa dos 6 zeros, está na casa dos 9 zeros, dos bilhões. Bilhões. Só da Petrobras foram 170 bilhões. Ou seja, muito dinheiro. Algo em torno de 900 bilhões de reais. Bilhões, não é milhões. Isso foi colocado para o povo brasileiro. E no momento da votação, pelo menos 40%, 45%, 50% dos brasileiros não deram crédito à verdade. Não olharam para essa verdade que foi estampada pelo próprio Deus, porque essa é uma operação divina. Colocar a verdade, expor a verdade e fazer justiça, isso é algo divino. Deus teve misericórdia do Brasil quando Deus expôs isso e usou pessoas para imputar a sua justiça, prendendo corruptos, livrando o povo brasileiro da ignorância dos fatos, da ignorância do que acontecia nos bastidores, e que é a causa da falta de educação, que é a causa da morte nos hospitais, que é a causa de todos os males, de todos os malefícios sociais que o povo brasileiro vive. E o povo teve isso da parte de Deus, a verdade. Mas o que metade fez? Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Votaram em um determinado candidato comprovadamente corrupto, comprovadamente desumano,
porque ele não se importa com o que acontece com as pessoas. Ele não se importa com o que acontece com o povo nordestino. Ele apenas usa esse povo, ele usa essa massa de pessoas pobres para, através delas, ele se eleger novamente. E o que metade do povo brasileiro fez nas eleições foi deleitou-se com a injustiça. Tirou proveito da injustiça, porque esse determinado candidato um dia deu uma cesta básica, um dia deu um Bolsa Família, um dia deu luz para todos, sendo que, na verdade, ele nunca deu nada, porque quem fez Bolsa Família, quem fez luz para todos, na verdade, foi o próprio povo brasileiro que trabalhou e pagou impostos para que isso fosse feito. Para que isso fosse feito. E as pessoas ignoraram a verdade e deram crédito à injustiça. O risco que nós estamos correndo agora no Brasil é sermos agora condenados à operação do erro, que virá do próprio Deus. Que virá do próprio Deus. Não porque Deus é mau, muito pelo contrário, mas é porque Ele é justo. Deus nos deu a verdade, entregou a verdade para o povo brasileiro. Porém, metade desse povo não deu crédito à verdade, mas se conformou à injustiça. Se conformou com a injustiça, tirou o proveito da injustiça, rejeitou, desprezou todo o esforço que juízes e promotores e investigadores da Polícia Federal fizeram para destruir a corrupção no Brasil. Pegaram todo esse esforço e jogaram na lata do lixo. Fizeram isso. E o que vai acontecer? Se isso se estabelecer no nosso país, seremos vítimas da operação do erro. Tais pessoas serão agora enganadas pela própria injustiça que elas escolheram. Elas serão vítimas da operação do erro, da injustiça que elas próprias escolheram, porque desprezaram a verdade. Essa verdade que foi estampada na mídia, que foi mostrada. E nunca se mostrou tanto a verdade no Brasil como nos últimos 4 anos. Tanto em relação ao governo A, como em relação ao governo B. Porque o que Bolsonaro fez de errado também não ficou escondido. As palavras grosseiras que Bolsonaro falou não ficou oculto, ficou para todos verem, para todos analisarem. Não houve acobertamento de nenhum dos dois lados. A verdade no Brasil foi estampada e acredito eu que isso foi uma operação do próprio Deus, uma operação divina de nos mostrar a verdade. Porém, o que metade se fez nesse país foi não dar crédito à verdade, mas se deleitar, se conformar, tirar proveito da injustiça. E o risco que estamos correndo agora é sermos vítimas, sermos alvo da operação do erro. Esse é um princípio bíblico. Então nós temos que orar e pedir a misericórdia de Deus sobre este país, para que não sejamos alvo da operação do erro, que não que Deus esteja colocando sobre nós, mas porque metade das pessoas escolheram assim. Mais da metade escolheu assim. Se não houve fraude na contagem dos votos, mais da metade escolheu dessa forma. Então que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do povo brasileiro, e que não venha sobre nós a operação do erro. Oremos, mas que isso também se aplique à sua vida pessoal. Dê crédito à verdade, não rejeite a verdade, porque rejeitar a verdade tem um preço muito alto.
Pessoas morreram para que a verdade chegasse até nós. William Tyndale morreu na Inglaterra porque traduziu a Bíblia para o inglês, para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Então, pessoas deram a sua vida para que a verdade chegasse ao conhecimento de todos. E Deus não nos terá por inocentes se nós que recebemos a verdade rejeitá-la, não der crédito a ela. Deus não nos terá por inocentes. Pelo contrário, seremos diante de Deus completamente culpados e merecedores do castigo, da operação, do erro em nossas vidas por rejeitar a verdade. Então, que sejamos aqueles que deem crédito à verdade. Mesmo que essa verdade seja desconfortável, seja incômoda, que ela entre em choque, em contradição com a situação da minha vida, mas é necessário dar crédito à verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que traz vida, é a verdade que traz paz, é a verdade que traz justiça. Por isso não podemos ignorá-la. Amém? Não quero ser extenso aqui nesse vídeo. Fica esse vídeo, essa pequena reflexão para você nesse dia. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.